nome é Vitória Marques e eu vim aqui hoje apresentar meu trabalho para vocês sobre a nossa jornada, né, como diz a professora, de discurso literário, criação, edição e consumo. Como trabalho final, a gente tinha que fazer uma proposta de reedição de um objeto que já existia. Então aqui é o sumário dos meus slides, eu vou passando os slides e explicando para vocês. O objeto que eu escolhi, já existente, são as histórias em quadrinhos do Leandro de Assis. Ele é um ilustrador que faz historinhas no Instagram desde 2014 e ele posta todo dia lá, assim, desse jeito. As histórias dele são sempre tem um cunho político, né, de formação de opinião sobre política, sobre economia e situações que acontecem aqui no Brasil. Então ele é bem crítico nessa questão, e essa história em específica que eu escolhi é sobre a pandemia, né, sobre a quarentena, e na verdade ela tem foco em duas pessoas da historinha, que é a Fran e a Ju, que elas representam duas camadas aqui do Brasil, né, representa bastante a desigualdade, tanto de dinheiro como posição social, né. A Fran, ela é colocada como uma blogueira que trabalha com a própria imagem no Instagram, que tem uma condição financeira boa, né, um apartamento de luxo, e ela representa a camada burguesa, assim, aqui do Brasil. Já a Ju representa uma camada mais de periferia, é uma moça jovem, que já trabalha desde jovem na casa dos outros, né, ela é colocada como empregada da Fran, e ela é rima de família, ela trabalha desde sempre para sustentar a família dela, e ela é negra também, né, colocado como negra. Aí, as historinhas que eu escolhi para representar aqui, tem as duas como personagem, e o enfoque da historinha é sobre como essas duas camadas aqui no Brasil se comportaram durante a quarentena, né, quais foram os discursos disseminados por essas duas camadas. Daí, aqui eu explico por que eu decidi mudar os quadrinhos. Eu tomei essa decisão de tanto escolher esse objeto como o porquê mudar esse objeto como leitora, porque eu acompanho bastante o trabalho do Leandro de Assis desde sempre, desde que ele começou praticamente. E uma das minhas reclamações, que eu penso que seria o que eu mudaria, né, é como elas são colocadas na internet, né, esses quadrinhos, porque como eles são postados no Instagram dele, muitas vezes eles se perdem no meio de outras postagens. Por exemplo, essa daqui é sobre a vacina, essa sobre a violência policial, não fazem parte da historinha sobre a pandemia que ele criou. Então às vezes você se perde, você não consegue achar o post, tem outros tipos de foto no meio. E aí esse é o meu tipo de reclamação, e é o que eu reclamaria, né, que eu mudaria no caso. A minha proposta é fazer um livro de contos. Por que um livro de contos? Porque assim eu conseguiria reunir todas as historinhas dele num só lugar, sem ter outros tipos de histórias ou de assuntos, e assim ficaria mais fácil das pessoas, tanto para entender quanto para achar, né. Aí até pensei sobre o design, né, de como seria. Pensei em colocar numa imagem assim, com letras, com linhas, né, de caderno assim, porque acho que um livro de contos remete a alguma coisa mais cotidiana, e tanto a história, né, conta do cotidiano dessas duas personagens, então achei que combinaria assim. Até pensei numa fonte com letra de mão assim na escrita, mas eu não achei, então deixei essa daí que parece bonitinha também. Então essa é a minha proposta, né, fazer todas essas historinhas em um livro de contos, né, reuni-las num só lugar. Até pensei na capa, coloquei as duas personagens aqui, e também a outra proposta que seria o outro ponto da proposta seria divulgar ainda mais o trabalho do Leandro de Assis, que tem histórias tão boas assim, que refletem tantas situações que acontecem aqui no Brasil. Então na contracapa colocaria um QR Code, né, que daí a pessoa aponta a câmera do celular e vai direto pro Instagram, que é a maior fonte de divulgação do Leandro de Assis, e assim já conhece o trabalho dele, os outros tipos de história e tudo mais. E é isso, espero que gostem. Obrigada.